O que a gente tem também para hoje é simplesmente o depoimento do Bolsonaro em relação a tudo isso. Eu acho que é muito importante a gente contextualizar, porque quando eu falo, poxa, essa é a pergunta que eu faria ao Bolsonaro, né? Se um dia eu tiver a oportunidade de trazer ele aqui no canal ou me encontrar com ele, é a pergunta: por que você não quis chegar até o Adélio para descobrir a verdade? Né? E ele fala um pouco sobre isso aqui. Só que antes de mostrar essa entrevista do Bolsonaro, eu quero que o hacker, né, o Patrick Brito, fale aqui rapidamente com o Alexandre Pittori, da Auriverde Bauru, sobre o que ele apurou em relação à facada do Jair Messias Bolsonaro. Enquanto isso, você vai fazendo os seus comentários aí, que agora eu vou ter tempo de assistir e colocar o seu comentário na tela, porque eu estava pré-candidato à presidência da República em 2018. Em 2020, uma nova contratação para hackear o presidente, então eleito presidente Bolsonaro, e o seu vice-presidente, o general Hamilton Mourão. Daí, então, passamos a tentar entender se há, supostamente, termo que a grande imprensa gosta de usar, supostamente, uma relação entre a contratação do hacker Patrick Brito e a contratação de Adélio Bispo. E o Patrick, chegando agora para essa conversa, nos surpreende ao mostrar que teve acesso a documentos pessoais, contas sensíveis, e que nós vamos mostrar aqui com total prudência e cautela em função da LGPD e do YouTube. Nós vamos mostrar a partir de agora, e essa conversa, então, tem início partindo desse ponto que terminamos essa conversa há 2 semanas. Patrick, seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado por conversar com a Auriverde. Que você entenda, Patrick, a importância, a relevância da sua participação aqui. É através das tuas versões aqui apresentadas que nós começamos a montar um quebra-cabeça que para muitos era caso encerrado, para muitos caso arquivado. Entretanto, diante da tua coragem e da tua disposição, nós temos a chance, quem sabe, de passar essa história a limpo. Seja bem-vindo, Patrick. Obrigado, Alexandre. Bom dia para você. Você me ouve bem? Perfeitamente, Patrick. Perfeitamente. Patrick, Alexandre, pois não. Desde a nossa última entrevista, eu estou sob ataque. E esse ataque, ele não é apócrifo. Ele é coordenado. E aí, revisando os documentos relacionados às últimas revelações que eu fiz, eu me lembrei, que já não me lembrava mais, que a mesma pessoa que me contratou e que me pagou para fazer levantamentos sobre o presidente Bolsonaro, na época, candidato a presidente, mas deputado federal, e os seus filhos, Flávio, Eduardo, Carlos, a mesma pessoa, ela tinha pedido que eu fizesse levantamentos sobre uma pessoa de nome Adélio Bispo de Oliveira, entre outros. No momento que ninguém sabia quem que era Adélio Bispo de Oliveira. Você pode colocar essa imagem para mim, por favor? Que é da conta, né? Da conta do Adélio. Isso, por gentileza. Está na tela, Patrick. Essa é uma conta de telefone do Adélio. É um endereço ali em Uberaba, Minas Gerais. E o pedido era somente para fazer levantamento, quem que era a pessoa e onde que a pessoa morava. Ninguém me explicou, obviamente, qual era o motivo desse levantamento. Essa plataforma, ela não está mais disponível e, inclusive, qualquer pesquisa com relação a Adélio, ela é toda bloqueada. Eu hackei o cara, fiz o levantamento e levei para o contratante. Isso, lembrando, primeiro semestre de 2018. E o mesmo contratante fez pedidos relacionados ao presidente Bolsonaro e a seus filhos. E eu trago aqui agora uma das contas de telefone do Carlos Bolsonaro. Por favor. Já está colocando na tela já. O Patrick, o Edson, pronto, está na tela uma das contas do Carlos Bolsonaro. Eu mandei para você contas dos anos de 2017, 2018
Exato. Que esse é um aplicativo, isso foi em 2018, mas você tem acesso às contas dos últimos 12 meses. E aí tem o endereço dele, tem um condomínio ali que ele morava com o pai dele, lá no Rio de Janeiro, e tem as datas aí, eu tenho os metadados dos arquivos para provar o seguinte, que antes do evento da facada em Juiz de Fora, eu já sabia quem era Adélio Bispo. E a mesma pessoa que tinha me pagado e me contratado para investigar e para devassar a vida do presidente Bolsonaro, à época, deputado federal, e de seus filhos, fez os mesmos pedidos relacionados a uma pessoa de nome Adélio Bispo de Oliveira. Patrick, então o que você traz agora talvez seja o ponto mais importante desse quebra-cabeça que aparentemente muitos não querem montar. Nós estamos encontrando peças. Por que eu estou lhe dizendo isso? Porque o que você apresenta agora, com provas materiais, tem uma prova, tem uma conta aí, tem um documento, tem a data do documento, mostra que Adélio Bispo, teoricamente, não teria agido sozinho. Por quê? Se há uma relação entre o hackeamento, a tua contratação para hackear, um homem, morador de Uberaba, no Triângulo Mineiro, o mesmo contratante, pede para que você faça o mesmo trabalho para com o deputado federal Jair Messias Bolsonaro e os seus filhos, Flávio, Eduardo e Carlos, tudo isso nós estamos mostrando, então tem a conta do Adélio, né? É claro, os dados sensíveis estão borrados, tem conta do Carlos Bolsonaro. Isso sugere que, de fato, Adélio Bispo já estava no radar de quem o contratou e, muito provavelmente, com todo o cuidado, e por isso estou usando a condição do provavelmente, de modo provável, Adélio Bispo tenha sido contratado pelo mesmo. Porque, Patrick, na última conversa, o que nos chamou a atenção é que o teu hackeamento, quando você hackeia o presidente Bolsonaro, o objetivo era achar algo que pudesse fragilizá-lo diante do processo, né, na corrida presidencial, e tirá-lo da corrida. Só que você deixa claro aqui na última conversa que nada foi encontrado contra o presidente. E aí sugere, então, que este cidadão que o contrata já está em busca de alguém para executar um plano. É o que a gente vai concluindo aqui, Patrick. Exatamente. Aquilo que eu acredito, e que está muito claro, é que houve um levantamento da vida do Adélio antes, que foi feito por mim, e a partir deste momento, ele foi cooptado para cometer um crime. Até porque, como eu já trouxe, a data da facada é o dia do meu aniversário. Aliás, exatamente daqui a um mês, Patrick? Exatamente daqui a um mês. Hoje, 6 de agosto, 6 de setembro. Exatamente, quando eu vou fazer 31 anos. E eu acredito que essa data ela não foi escolhida de forma aleatória. Não é? Porque, obviamente, eu sei quem foi, e é uma pessoa sádica, então ele fez isso para me atingir, até porque ele queria me ter na mão dele, mas ele não conseguiu. E esse é um fato, Alexandre, que eu venho guardando há muito tempo, que na época me atingiu muito, não é? Em razão do crime aí que houve e do sofrimento que ele causou ao presidente Bolsonaro, que causa até hoje, com as sequelas dessa facada. Entretanto, eu tenho uma dificuldade imensa de relatar às autoridades aquilo que eu sei. Desde a nossa última entrevista, aquele delegado lá em Araçatuba, ele que estava em férias forçadas, ele voltou a trabalhar como se nada tivesse acontecido. Eu tinha uma senha que eu acessava tudo que era em sigilo, não é? Porque eles não me deixam acessar nada. Essa senha lá foi cancelada. Mas fica tranquilo que eu tenho outra. Eles voltaram a me perseguir, não é? Em procedimentos de polícia judiciária, colocando papéis em inquérito, não respondendo às solicitações do judiciário do Ministério Público. E, para minha surpresa, eu acreditei que, depois das minhas entrevistas, depois da minha ida da minha mãe ao corregedor das polícias em São Paulo e ao depoimento dela lá no DHPP, que haveria uma sensibilização tanto do secretário de Segurança Pública como do governador de São Paulo com relação à gravidade das minhas denúncias e à necessidade de que eu tenho que ser ouvido e de que os fatos têm que ser apurados. Patrick, e isso ainda não houve. Isso ainda não houve, né? Isso ainda não aconteceu. Não. Então, eu vou fazer aqui, amanhã, quarta-feira, dia 7 de agosto, ambos, coincidentemente, estarão em Bauru. Estarão na cidade onde eu estou agora, para um evento no The Inter.
na Polícia Civil do Estado de São Paulo. Então nós teremos amanhã, aqui em Bauru, o secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, Guilherme Derrite, e teremos também o governador Tarcísio Gomes de Freitas. Sabe, Patrick, pode parecer ingênuo o que eu vou lhe dizer agora, mas é importante registrar o seguinte. Tarcísio, ele mesmo admite que antes do presidente Bolsonaro alçá-lo ao cargo de ministro da infraestrutura do seu governo, politicamente ele não era absolutamente nada. Ele mesmo diz. Quando o presidente Bolsonaro o apadrinha para então disputar o governo do estado de São Paulo, todos nós sabíamos que Tarcísio tinha grandes chances da sua eleição acontecer justamente em função do seu trabalho num governo que lhe deu visibilidade, que é o governo do presidente Bolsonaro. Sendo assim, Patrick, vejo eu que seria justo e leal que o governador Tarcísio, em especial, encabeçasse essa investigação, liderasse essa investigação. Por quê, Patrick? Numa retribuição. Imagine você, Patrick, você hoje fora do Brasil, nós vamos completar daqui a exatamente um mês, no dia do seu aniversário, nós vamos completar 6 anos de um crime que para muitos está resolvido ao dizer que Adélio agiu sozinho. Entretanto, a partir daquilo que você traz, nós temos a possibilidade de trazer uma resposta para o Brasil de uma questão que intriga a muitos. Por quê? Porque é uma resposta fundamental, vital, para que a gente passe muitas coisas a limpo em nosso país. Se alguém te contrata para que você hackeie a vida de Adélio Bispo, antes mesmo dos 6 de setembro de 2018, a vida... Foi maio de 2018, a vida dos filhos do presidente e do próprio pré-candidato naquele momento, Jair Bolsonaro, não há nada mais leal por parte do governador Tarcísio Gomes de Freitas do que entregar, de uma vez por todas, essa resposta ao presidente Bolsonaro. Eu quero ser claro aqui, viu, Patrick, porque eu estou fazendo um pedido diante da tua coragem, Patrick e Brito, diante da tua disposição em nos contar. Eu estou fazendo um pedido, um apelo ao secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, Guilherme Derrite. Estou fazendo um apelo ao governador Tarcísio Gomes de Freitas para que, em nome da justiça e da lealdade, tenham a disposição de ouvir o que o Patrick tem a dizer. É só isso. Por quê? Porque o Patrick vai até um ponto, a imprensa vai até um ponto. Entretanto, há muito por saber. E o Patrick está disposto a contribuir. Só precisa haver, por parte do Estado de São Paulo, a mesma disposição, né, Patrick? É isso aí. Essa entrevista eu já tinha trazido ela, né? E agora tem aqui o Bolsonaro falando. Tem alguns pontos, por isso que é muito importante eu fazer a live. Na live eu sinto a temperatura de vocês, né? Teve aqui um amigo, provavelmente esquerda, né? Trouxe aqui que teve uma morte da dona da pensão que o Adélio ficou, né? Lá, Robert Alves. Por que mataram a dona da pensão? Por isso que eu gosto de gente esclarecida, porque já vem a Sueli Reis aqui, ó. Sou de Juiz de Fora, a dona da pensão tinha câncer terminal. E aí, o Robert, sem querer que você não fique aqui com a gente, tá? Muito pelo contrário, pode ficar. Sempre a opinião contrária é bem-vinda, porque a gente contextualiza. Olha só o que aconteceu. Tá aqui, ó, na tela. Quem fala não é a Sueli, ela tem propriedade de falar, porque ela tem a geolocalização dela lá em Juiz de Fora, mas tá aqui, ó, a matéria do UOL, tá? Que inclusive é um veículo consorciado, que a gente sabe que tem um dinheirinho da esquerda envolvido aqui. Homem é encontrado morto em pensão que hospedou agressor de Bolsonaro. Carlos Eduardo Xerém, 17/10/2018. Ó. Mesmo ano que o Adélio passou por lá, foi encontrado um homem morto. A PM, Polícia Militar de Minas Gerais, foi acionada na noite de terça-feira, dia 17, porque um homem de 47 anos foi encontrado morto em uma pensão no bairro de Santa Helena, na área central de Juiz de Fora. A pensão é a mesma onde o agressor do candidato Jair Bolsonaro estava hospedado no dia 6 de setembro, quando cometeu o atentado contra o capitão da reserva. O homem foi identificado como Rogério Inácio Vilas, 47 anos. De acordo com a PM, o corpo foi encontrado sem indícios de violência e com músculos endurecidos. A equipe da PM que atendeu a ocorrência, familiares do morto disseram que ele seria usuário de drogas e já esteve internado para tratamento do vício. Ainda de acordo com a corporação, moradores relataram que na noite de segunda-feira, Vilas havia se queixado de problemas para respirar e que estava com muito catarro. Ele teria sido internado recentemente por conta de uma pneumonia, além de históricos de problemas cardíacos. A PM ainda explicou que, segundo o proprietário da pensão, o homem estava hospedado na casa há 3 meses.
Cerca de 20 pessoas de diferentes idades e origens moram na pensão, que possui 15 quartos. Essa é a segunda morte no local desde que o ataque ocorreu. Em setembro, né, do mesmo ano ali do ocorrido, a Aparecida Maria da Costa, então dona da pensão, morreu em decorrência de um câncer. Em sua conta no Twitter, Bolsonaro comentou a segunda morte e insinuou que elas poderiam estar relacionadas. Registrada a segunda morte na pensão que estava hospedada, ex-integrante do PSOL que tentou me assassinar. Pode ser que seja muita coincidência, pode ser um novo caso Celso Daniel a caminho, que a verdade apareça. Né? E aí ele dá um link aqui para Aparecida Maria da Costa. Quem que era a dona da pensão? Tem a foto dela aqui? Não tem, né? Não tem foto dela, não. Então tá aqui, ó. Aparecida Maria da Costa, dona da pensão em que Adélio Bispo estava hospedado, quando planejou o ataque à faca, morreu no início dessa semana. Isso foi quando? Ó, em setembro de 2018, bem depois da facada, tá? Coincidiu, né? De acordo com as informações do site, o antagonista, ela tinha câncer terminal. Na semana passada, a Aparecida foi ouvida pela Polícia Federal como parte das investigações. Durante a entrevista de custódia, após o ataque, Adélio chamou o atentado contra o político de incidente. No vídeo de 11 minutos, ele se mostrou calmo e respondeu de forma articulada a perguntas realizadas pela juíza Patrícia Teixeira de Carvalho. O imprevisto terminou, digamos assim, de forma problemática, discordância de certos pontos, tal. Então tá aqui, né? Ela faleceu, né, de câncer, segundo as informações do Portal UOL e também da Jovem Pan News. Então não tem esse papo de que assassinaram a dona da pensão do Adélio, tá? Nesse caso, uma coincidência. O caso do Celso Daniel, morreram ali pessoas em série, né? Foi uma coisa muito louca. Até o motoqueiro que estava envolvido com o cara que, né, foi lá e foram assaltar e deram um tiro, pegou um tiro nele, bala perdida. Uma coisa bem esquisita. O caso do Celso Daniel, nesse caso aqui, é mais estranho, é menos estranho, porque o Adélio está vivo, né? O Adélio que é o principal. Não tem tanta gente assim envolvida para morrer, né, do lado. Tem o Clênis que protegeu ele, está vivo, né? Inclusive falamos com ele. Então tá menos tenso nessa parte de ficar eliminando as pessoas aí. Atualmente nós temos mais de 30 milhões de pessoas aposentadas, pensionistas da Previdência Social. E a esmagadora maioria dessas pessoas passam pelo chamado superendividamento. Trazendo uma solução prática, rápida e urgente para cada um de vocês, eu, Milton D'Antunes, juntamente com o Thiago Parigiani, em nossa parceria, estamos apresentando para você um manual prático para você lidar com esse superendividamento. Negociar diretamente com aqueles que são bancos financeiros e que levam boa parte do que você tem de benefício mensalmente. Você vai mergulhar dentro de um curso prático e dentro dele você vai aprender na prática a livrar-se desse grande problema que afeta a vida hoje de milhões de brasileiros. Mas eu quero cuidar nesse momento em especial de você que acompanha o nosso trabalho. Então, não perde tempo. Adquira o nosso curso prático, que era R$ 249 e agora está em promoção especialmente para você por apenas R$ 49,90.